Boa noite, amigos do canal Viagem no Tempo, seu canal de história, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a civilização babilônica, ok? Babilônia é uma antiga área cultural estatal de língua acadiana, localizada na região central, centro-sul da Mesopotâmia, atual Iraque, gente. Um pequeno estado governado pelos Amoritas. Surgiu em 1894 a.C., que continha a pequena cidade administrativa da Babilônia. Foi apenas uma pequena cidade provinciana durante o Império Acadiano, 2034 a 1154 a.C., mas expandiu-se bastante durante o reinado de Hammurabi, na primeira metade do século 23 a.C. Tornou-se uma grande capital, período em que foi chamada de o país de Acádia, em acadiano, Mat Akkad, um arcaísmo deliberado em referência à glória anterior do Império Acadiano. Costumava-se envolver-se em rivalidades com o estado mais antigo da Síria, ao norte, e Elã, a leste do antigo Irã. A Babilônia, gente, tornou-se brevemente a principal potência na região depois que Hammurabi criou um império. Cadê aqui o império? O império de curta duração, sucedendo o Império Acadiano. Cadê? Deixa eu cortar essa parte. Tá gravando? Tá gravando. Império Acadiano. A dinastia de Ur, o Império Assírio Antigo. O Império Babilônico, no entanto, rapidamente desmoronou após a morte de Hammurabi e reverteu ao pequeno reino. Como a Síria, o Estado babilônico manteve a língua acádia escrita, a língua de sua população nativa, para uso oficial, apesar de seus fundadores amorreus, de falar semita ou amoritas, e sucessores cassitas, que falavam a língua isolada, não ser nativos da Mesopotâmia. Eles mantiveram a língua suméria para uso religioso, como a Síria, mas já na época em que a Babilônia foi fundada, esta não era mais uma língua falada, tendo sido totalmente absorvida pelo acadiano. As antigas tradições acadianas sumérias desempenharam um papel importante na cultura babilônica e assíria, e a região continuaria a ser um importante centro cultural, mesmo sob esses períodos prolongados de domínio estrangeiro, gente. A mais antiga menção da cidade de Babilônia pode ser encontrada em uma tábua de argila do reinado de Sargão da Cádia, 2334 a 2779 a.C., que remonta ao século 23 a.C. A Babilônia era meramente um centro religioso e cultural desse momento. Sequer era um estado independente, nem uma cidade grande, como o resto da Mesopotâmia. Estava sujeita ao Império Acadiano, que unia todos os falantes de Acádio e Sumério, sob um único governo. Após o colapso do Império Acadiano, a região sul da Mesopotâmia foi dominada pelos Gútios por algumas décadas, antes do surgimento da terceira dinastia de Ur, onde nasceu o patriarca Abraão, a cidade de Ur, gente, que restaurou a ordem para a região e que, além do norte da Síria, abrangia toda a região Mesopotâmia, incluindo a cidade de Babilônia. Ok, gente? As origens. A Mesopotâmia já desfrutava de uma longa história antes do surgimento da Babilônia, gente, com a civilização sumeriana, que surgiu na região no ano 3500 a.C. E as pessoas de língua acadiana, que aparecem por volta do século 23, 30 a.C. Durante o terceiro milênio a.C., uma simbiose cultural íntima ocorreu entre falantes sumerianos e acadianos, que incluiu um benigno generalizado, gente. Uma absorveu a cultura do outro. A influência dos sumérios sobre os acádios e vice-versa é evidente em todas as áreas, desde o empréstimo lexal, escala maciça, até convergência sintática, morfológica e fonológica.
Isso levou os estudiosos a se referir ao sumério e acadiano no terceiro milênio como um splash band. O acádio normalmente substituiu o sumério como a língua falada na Mesopotâmia. Em algum momento, em torno da virada do terceiro para o segundo milênio antes de Cristo. Por volta dos anos 3.500 a.C., até a ascensão do Império Acádio, gente, no século 24 a.C., a Mesopotâmia tinha sido dominada pelas cidades-estados sumérias, ou seja, cada cidade tinha o seu próprio rei, era independente uma da outra. Principais cidades: Ur, até o patriarca Abraão da Bíblia, Lagash, Uruk, Kish, Ifsim, Lassa, Adab, Eridu, Gassur, Assur, Amazi, Akishak, Abil e Uma. Durante o período acádio, o Império Acadiano 2334 a 2154 a.C., os semitas acadianos e os sumérios da Mesopotâmia foram unidos por um único governo, sendo que os acadianos alcançaram a ascendência sobre os sumérios e chegaram a dominar grande parte do Antigo Oriente Próximo. O Império acabou se desintegrando devido ao declínio econômico, às mudanças climáticas e às guerras civis, seguidos pelos ataques dos gúdios, bárbaros do norte do Iraque e das Montanhas Águas. A Suméria se levantou novamente com a terceira dinastia de Ur, no final do século 22 a.C., expulsou os gútios do sul da Mesopotâmia. Eles também parecem ter ganhado ascendência sobre grande parte do território dos reis acadianos da Assíria, no norte da Mesopotâmia. Após o colapso da terceira dinastia nas mãos dos Elamitas, no ano 2002 a.C., os Amoritas, um povo estrangeiro de língua semita no noroeste, começaram a migrar para o sul da Mesopotâmia, gente, a partir do norte do Levante, e gradualmente conquistaram o controle sobre a maior parte da região, onde formaram uma série de pequenos reinos, enquanto os assírios reafirmaram a sua independência no norte, ok? Domínio amorita sobre a Babilônia, gente. Uma das dinastias estabelecidas pelos amoritas fundou um pequeno reino de Cazur, que incluía a então ainda menor cidade da Babilônia, por volta do ano de 1894 a.C. Essa entidade política acabaria por assumir os outros reinos e formar o curto Império Paleo-Babilônico, o Antigo Império Babilônico, também chamado de Primeira Dinastia Babilônica. Um chefe amorita chamado Samunabum se apropriou de um pedaço de terra que incluía a então relativamente pequena cidade da Babilônia. Ou seja, esse chefe amorita, ele fundou a cidade de Babilônia, governou o Império de 1830 a 1817 a.C., ele é o fundador da cidade de Babilônia. Ele foi contemporâneo do rei assírio Elisson I. Esse rei e chefe amorita se apropriou de um pedaço de terra que incluía a então relativamente pequena cidade de Babilônia, dos vizinhos amoritas, e governou o estado mesopotâmico a partir da cidade de Casalo, da qual havia iniciado seu território, transformando suas terras adquiridas em um estado propriamente dito. Seu reinado estava preocupado com o estabelecimento de um estado entre o mar e outras cidades menores e reinos da região. No entanto, Samunabum parece nunca ter se dado o título de rei da Babilônia, o que sugere que a própria Babilônia ainda era apenas uma vila ou cidade menor, não digna de ser sede do reinado. Ok, gente? Reinado de Hammurabi, o mais famoso rei amorita da primeira dinastia babilônica. A Babilônia permaneceu como uma cidade menor em um pequeno estado até o reinado do seu sexto governante amorita, Hammurabi, que governou o Império Babilônico de 1792 a 1750 a.C. Ele conduziu grandes obras na Babilônia, expandiu, fez da cidade, que era pequena, uma grande cidade digna do reinado, com grandes palácios, templos e assim por diante. Um governante muito eficiente, ele estabeleceu uma burocracia com tributação e governo centralizado. Hammurabi libertou Babilônia do domínio elamita e, na verdade, expulsou inteiramente os elamitas, que é um povo do Irã, do sul da Mesopotâmia. Ele, então, sistematicamente conquistou o sul da região, incluindo as cidades de Isim, Lassa, Shuna, Kish, Lagash, Nippur, Bossipa, Ur,
Uruk, Uma, Adab, Sipar, Rabicum e Eridu. Suas conquistas deram estabilidade à região após tempos turbulentos e uniu a coxa de retalhos de pequenos estados em uma única nação mais unificada. Isso é somente a partir da época de Hammurabi que o sul da Mesopotâmia recebeu o nome de Babilônia, porque conseguiu o que, gente? Unir essas cidades no governo centralizado. Hammurabi virou seus exércitos disciplinados para leste e invadiu a região que 1000 anos depois se tornou o Irã, conquistando elamitas, gútios, lulubes e cassitas, povos do Irã. No oeste ele conquistou os estados amoritas do Levante, a moderna Síria e Jordânia, incluindo os poderosos reinos de Mari, de Urrita, e Yamadi, dos Semita na Síria. Hammurabi então entrou em uma guerra prolongada com o primeiro império assírio, o Império Assírio Antigo, pelo controle da Mesopotâmia e o domínio do Oriente Próximo. A Assíria ampliaram o controle sobre grande parte das regiões dos Hurritas e Hatitas no sudeste da Anatólia, a partir do século XXI a.C. No final do século XX a.C., afirmava-se sobre o nordeste e o Levante e o centro da Mesopotâmia, o domínio assírio sobre essas regiões. Depois de uma luta prolongada ao longo de décadas com os poderosos reis assírios, Sansi-Adad I e Ishme-Dagan I, Hammurabi forçou seu sucessor, Mut-Ashikur, a prestar tributo à Babilônia. E isso ocorreu no ano 1751 a.C., quando Hammurabi derrotou esse rei assírio, Mut-Ashikur, e dando à Babilônia o controle sobre as colônias seculares da Síria, Hurritas e Hatitas na Anatólia. A Anatólia é a atual Turquia, gente. Uma das obras mais importantes e duradouras de Hammurabi, gente, foi a compilação do Código de Leis, o famoso Código de Leis de Hammurabi, lei da Babilônia, que melhorou as códigos anteriores das cidades da Suméria, Acádia e Assíria. Isso foi feito por ordem de Hammurabi depois da expulsão dos Elamitas e o estabelecimento do seu reino. Em 1901, uma cópia do Código de Hammurabi foi descoberta em uma estela por Jacques de Morgan e Jean-Vincent Chier, em Susa, elas que mais tarde foi tomada por pilhagem. Essa cópia está agora no Museu do Louvre, em Paris. O sul da Mesopotâmia, no entanto, não tinha limites naturais indefensáveis, o que tornava a região vulnerável a ataques externos. Após a morte de Hammurabi, seu império começou a se desintegrar rapidamente, sob seu sucessor Sansu-Iluna, que governou Babilônia de 1749 a 1712 a.C., o extremo sul da Mesopotâmia perdeu-se para um reino nativo de língua acádia, Ilum-Maile, que expulsou os babilônios governados pelos amoritas. O sul tornou-se domínio da dinastia da nação nativa, a região, povos de origem europeia, permanecendo livre da Babilônia por 272 anos seguidos. Ok, depois do fim do império da Babilônia de Hammurabi, primeira dinastia, surgiu o domínio cassita. A dinastia cassita foi fundada por Gandash de Mari. Os cassitas, como os governantes amoritas que os precederam, não eram nativos da Mesopotâmia. Em vez disso, eles apareceram pela primeira vez nas montanhas Zagros, do que é atualmente o norte do Irã. A filiação étnica dos cassitas não é clara. No entanto, sua língua não era nem semita e nem indo-europeia. Acredita-se que tenha sido uma língua isolada, possivelmente relacionada à família linguística urco-ostadiana da Anatólia. Embora a evidência de sua afiliação genética seja escassa, devido à escassez de textos existentes sobre essa civilização, no tempo dos documentos escritos, no entanto, vários líderes cassitas podem ter dado nomes indo-europeus e eles podem ter tido uma elite indo-europeia similar à elite de Mitanni, que mais tarde governou os Hurritas da Anatólia Central e Oriental. Os cassitas renomearam a Babilônia como Cardúnias, e seu governo durou 576 anos. Uma eternidade, né, gente? Os cassitas dominaram a Babilônia por 576 anos. Apesar da perda do território, da fraqueza militar generalizada e da evidente redução da alfabetização e da cultura, a dinastia cassita foi a mais duradoura da Babilônia, durando até o ano 1155 a.C., quando a Babilônia foi conquistada por Shutruk-Narut de Elam,
e reconquistada alguns anos depois por Nabucodonosor I, o que foi parte do colapso da Idade do Bronze. Gente, esse Nabucodonosor I é outro Nabucodonosor, não é o Nabucodonosor da Bíblia, ok, gente? É outro. Segunda dinastia de Sim e viu o declínio. Os Elamitas foram finalmente expulsos da Babilônia, ok? Uma nova dinastia com origens em Sim, que logo se tornou, retomou a cidade. Você de hoje Amorita, e sim. O seu maior rei, Nabucodonosor I, Amorita, desculpe gente, governou de 1126 a 1105 a.C., derrotou depois os Elamitas no seu próprio país e trouxe de volta triunfantemente a estátua de Marduk. Marduk, um acontecimento que é relatado no Novo Texto que figura no ato de doação. Marduk é o deus dos Sumérios e dos Amoritas de Babilônia. Doação. Esse ato é particularmente importante para a história religiosa da Babilônia. Foi nesse período que estabeleceu a primazia de Marduk sobre as outras divindades mesopotâmicas, com a redação da epopeia da criação, Enuma Elis, em sumeriano antigo, que narra como ele se tornou rei dos deuses. Nessa história, Babilônia aparece como uma cidade construída pelos deuses e situada no centro do mundo, no ponto de contato entre o céu e a terra, materializado pelo Ziggurat, cujo nome significa casa, ligação do céu e da terra. Geralmente considera-se que foi também nessa época que foi exigido o texto topográfico chamado Tintir, o mesmo que Babilo, devido ao seu exhibit, onde está descrita a localização de todos os locais de culto da cidade de Babilônia, que tinha então o estatuto de cidade santa. Acredita-se que por isso que a cidade já tinha então a sua planta praticamente definitiva, mesmo sendo possível que o texto e por conseguinte a organização interior final da cidade seja mais tardio. O retorno do reino babilônico ao primeiro plano político foi, no entanto, de curta duração, gente. A partir de cerca de 1050 a.C., a região sofreu incursões de vários povos nômades, como os arameus, antepassados dos sírios atuais. O fim do reinado de Nabu, Shum e Libur, 1032 a 1005 a.C., marca o início de um período de caos e de mudanças dinásticas frequentes, sobre o qual escasseiam fontes sobre a Babilônia. Aparentemente, as grandes cidades da região passaram por períodos de grande violência e a cidade de Babilônia não deve ter sido exceção. Domínio assírio, gente. A Babilônia permaneceu em estado de caos quando o século X a.C. chegou ao fim. Uma migração adicional de nômades do Levante ocorreu no início do século IX a.C., com a chegada dos caldeus, ou do povo semita, no noroeste, descritos nos anais assírios como os caldus. Os caldeus se estabeleceram no extremo sudoeste da Babilônia, juntando seus longínquos arameus e suteanos. Por volta do ano 850 a.C., os caldeus migrantes estabeleceram suas próprias terras no extremo sudeste da Mesopotâmia. Em 911 a.C., com a fundação do Império Neo-Assírio, que durou de 911 a 605 a.C., o rei assírio Adad-Nerari II, o Babilônia encontrou-se novamente sob domínio estrangeiro pelos próximos 3 séculos. Ou seja, os assírios dominaram por mais 3 séculos. O rei neo-assírio Adad-Nerari II atacou e derrotou 2 vezes Shamash, Mudamik, da Babilônia, anexando uma grande área de terra ao norte do rio Yala e as cidades de Kit e Zancu, no meio da Mesopotâmia. Ele teve mais ganhos sobre a Babilônia, sob o reinado de Nabu Shuma Ukin, Tukulti-Ninurta II e Assurbanipal II. Também forçaram a Babilônia a ser um vassalo, enquanto Salmanasser III, que governou de 859 a 824 a.C., saqueou a própria Babilônia, matou o rei Nabu, Apala e Irina, subjugou as tribos de arameus, suteanos e caldeus, instalados na Babilônia, e colocou Marduk Zaki Shumi I, que governou a Babilônia de 855 a 819 a.C., seguido por Marduk Balassu e Kibi.
governou de 1819 a 813 a.C., como seus vassalos, reis babilônios deles. No final dos anos 850 a.C., os anais de Salmanasés II, que os caldeus e árabes são mencionados pela primeira vez nas páginas da história escrita. Ok, gente? No entanto, a Síria logo entrou em declínio, gente, devido a uma série de brutais guerras civis que causaram a sua queda. O rei Ashur-etil-Elani foi deposto por um de seus próprios generais, chamado Sin-Shubu-Lishir, em 623 a.C., que também se estabeleceu como rei da Babilônia, o general assírio. Depois de apenas um ano do trono, em meio a uma última guerra civil, Sinsalisco, 622 a.C., o último rei assírio, o derrubou como governante da Síria e da Babilônia em 622 a.C., quando começou o seu reinado. No entanto, ele também foi cercado por guerras civis incessantes no coração da Síria. A Babilônia aproveitou-se disso e se rebelou sob o comando de Nabopolassar, um Malca-chefe, até então desconhecido dos caldeus que haviam se estabelecido no sudeste da Mesopotâmia. Ok, gente? Isso ocorreu no ano 850 a.C. Ou seja, devido ao que a decadência assíria, os babilônios aproveitaram, se libertaram e atacaram também os assírios. Ok? Gente, em 620 a.C. começa o Império Neobabilônico, gente. Cuja figura de Nabopolassar, rei caldeu, que assumiu o controle de grande parte da Babilônia, com apoio da maioria dos habitantes, com apenas a cidade de Nippur, em alguma região do norte, mostrando qualquer lealdade ao sitiado rei assírio. Nabopolassar foi incapaz de assegurar totalmente a Babilônia, e nos 4 anos seguintes foi forçado a lutar com um exército assírio ocupante. No entanto, o rei assírio Sin-Shah-Ishkun foi atormentado por constantes revoltas entre seu povo e Nínive, e foi impedido de expulsar Nabopolassar. O impasse terminou em 615 a.C., quando Nabopolassar fez uma aliança com os babilônios e os caldeus, e com Siachares, um antigo vassalo da Síria, que é o rei dos Medas, e o rei dos povos iranianos, os Medos, Persas, Sagatos e Partas. Os Cachares também se aproveitaram da destruição das antigas nações pré-iranianas, elamitas e manianas, pré-iranianas, e da consequente anarquia na Síria para libertar os povos iranianos de 3 séculos de jugo assírio. Ou seja, os assírios governaram ao Irã por 3 séculos de maneira cruel. E da dominação regional dos elamitas. Os citas do norte do Cáucaso, os cimérios do Mar Negro, que também haviam sido dominados pela Síria, uniram-se na aliança, assim como as tribos arameias regionais, ancestrais dos sírios atuais. Em 615 a.C., enquanto o rei assírio era totalmente ocupado, combatendo os rebeldes na Babilônia e na própria Síria, Siachares, rei Meda, lançou um ataque surpresa no coração da Síria, saqueando a cidade de Nirud e Arápica, moderna Kirkuk. Nabopolassar ainda estava preso no sul da Mesopotâmia e, portanto, não envolvido nesse avanço militar. Desse ponto em diante, a coalizão de babilônios, caldeus, medos, persas, citas, cimérios e sagatos lutaram em uníssono contra uma Síria assolada pela guerra civil. Do reinado do último rei da Babilônia, Nabonido, 555 a 539 a.C., que é filho da sacerdotisa assíria Adagupi, que conseguiu matar o último rei caldeu, Labash Marduk. Há uma quantidade razoável de informações disponíveis. Desculpe, gente. Uma série de fatores surgiu que acabariam por levar à queda da Babilônia. A população da Babilônia tornou-se inquieta e cada vez mais insatisfeita por Nabonido, que provocou um forte sentimento contra si mesmo, tentando centralizar a religião politeísta da Babilônia, no templo de Marduk na Babilônia. Embora ele tivesse assim alienado os sacerdotes locais, o partido militar também o desprezava. Ele parecia ter deixado a defesa de seu reino a seu filho Belsazar, que é citado na Bíblia, um soldado capaz, mas um pobre diplomata, que alienou a elite política.
ocupando-se com o trabalho mais agradável de escavar os registros da fundação dos templos e determinar datas de seus construtores. Olha, esse Belsazar é citado na Bíblia, na época do profeta Daniel, ok? A tribo dos caldeus perdeu o controle da Babilônia, décadas antes do fim da era, que às vezes leva seu nome, e parece ter misturado a população geral da Babilônia, mesmo antes disso. Por exemplo, Nabucodonosor II e seus sucessores sempre se referiram a si mesmo como Shah Akkad, e nunca como Shah Kadu em inscrições. E durante o Império Aquemenida, o termo caldeu deixou de ser usado para se referir a uma etnia, especificamente a uma classe social de sacerdotes educados na literatura babilônica clássica, particularmente na astronomia e na astrologia. Ok, gente? Domínio Aquemenida e queda. A Babilônia foi absolvida pelo Império Aquemenida de Ciro o Grande, que é citado na Bíblia, em 539 a.C., um ano antes da morte de Ciro II, em 529 a.C. Ele levou seu filho Cambises II ao governo, tornando o rei da Babilônia, enquanto ele reservava para si o título mais completo de rei das outras províncias do império. Foi somente quando Dário I adquiriu o trono persa e governou como representante da religião zoroastra que a antiga tradição foi quebrada e a reivindicação da Babilônia de conferir legitimidade ao governante da Ásia Ocidental deixou de ser reconhecida. Imediatamente após Dário tomar a Pérsia, a Babilônia recuperou brevemente sua independência, gente, sob o comando de um nativo chamado Nidinta Bel, que tomou o nome de Nabucodonosor III, que reinou de outubro de 522 a.C. a agosto de 520 a.C., quando Dário tomou a cidade. A Assíria, ao norte, também se rebelou. Alguns anos depois, provavelmente em 514 a.C., a Babilônia novamente se revoltou contra o rei armênio Nabucodonosor IV. Nessa ocasião, após sua captura pelos persas, as muralhas foram parcialmente destruídas. O Exágila, o grande templo de Bel, do deus pagão Bel, babilônio, no entanto, continua a ser mantido e a ser um centro religioso babilônico. Alexandre o Grande conquistou a Babilônia no ano 333 a.C. para os gregos e morreu em 323 a.C. A Babilônia e a Síria então se tornaram parte do Império Seleucida. Ou seja, o Seleucida é o império formado por Seleuco, general de Alexandre o Grande na Síria. Ok? Há muito se sustentou que a fundação de Seleucia desviou a população para a nova capital do sul da Mesopotâmia e que as ruínas da cidade velha se tornaram uma pedreira para os construtores da nova sede do governo. A mais recente publicação das crônicas babilônicas mostrou que a vida urbana era ainda muito parecida com a do Império Parta. Teve 50 a.C., o Império Parta foi na Pérsia, tá, gente? 50 a.C., a 226 depois de Cristo. O rei parta Mitridates conquistou a região em 150 a.C. e a área tornou-se uma espécie de campo de batalha entre gregos e partos. Houve um breve interlúdio da conquista romana. As províncias da Síria e Mesopotâmia, nos anos 116 a 118 depois de Cristo, sob Trajano, após a qual os partos reafirmaram o controle. A satrapia da Babilônia foi absolvida ao Afuristão, que significa terra dos assírios em Persa, do Império Sassanida, que é o Império Neopersa do Irã, no século 3 e 4 depois de Cristo, ok? Que começou em 226 depois de Cristo. E foi essa época o reino oriental do cristianismo sírio, que surgiu na Síria e na Alta Mesopotâmia do século I. Tornou-se a religião dominante entre a população nativa assírio-babilônica, que nunca adotou o zoroastrismo ou as regiões helênicas das línguas de seus ocupantes. Entre o século II a.C. e 3 depois de Cristo, além dos estados neo-assírios, independentes da Adiabena, Oroena, Assur, Bet-Gamai, Bet-Nuadra e Atra no norte, a Mesopotâmia permaneceu sob controle persa, gente, até a conquista muçulmana da Pérsia pelos árabes no século VII depois de Cristo. O Afuristão foi dissolvido como uma entidade geopolítica em 617 depois de Cristo.
e a população de língua aramaica oriental, e principalmente cristã da Mesopotâmia central e meridional, com exceção dos mandeanos, gradualmente sofreu a arabização e islamização, em contraste com a norte da Mesopotâmia, onde uma continuidade assíria perdura até os dias atuais. Ok? E a cultura, como é a cultura babilônica, gente? Da Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro, a cultura mesopotâmica é algumas vezes resumida como assírio-babilônica, devido à estreita interdependência étnica, linguística e cultural dos dois centros políticos. O termo Babilônia, especialmente em escritos do século XX, era usado antigamente para incluir também a primeira história pré-babilônica do sul da Mesopotâmia, e não apenas uma referência à posterior cidade-estado da Babilônia, ok? Este uso geográfico do nome Babilônia foi geralmente substituído pelo termo mais preciso sumério, o sumério acádio, em artigos mais recentes, refere-se à civilização mesopotâmica pré-assírio-babilônica. Ok, gente? Como era a arquitetura babilônica? Na Babilônia, a abundância de argila e a falta de pedra levava ao uso de tijolos de barro. Os templos babilônicos, sumérios e assírios eram estruturas maciças, tijolos brutos, que eram apoiados por contrafortes, sendo que a chuva era levada pelos renos. Um dos renos em Ur, a cidade do patriarca Abraão, inclusive era feito de chumbo. O uso de tijolos levou ao desenvolvimento inicial da pilastra e coluna de afrescos e azulejos esmaltados. As paredes eram brilhantemente coloridas e às vezes chapeadas com zinco ou ouro, bem como com azulejos. Cones de terracota pintados para tochas também foram incorporados no gesso. Na Babilônia, no lugar dos relevos, havia mau uso de figuras tridimensionais. Os primeiros exemplos eram estátuas de Gudea, que são realistas e tinham tanto exagerados. A escassez de pedras na Babilônia as tornaram um material precioso e levou a uma perfeição na arte de cortar pedras preciosas. Yeti-Gutia era o rei da cidade de Lagash, ok, gente? Viveu por volta de 2100 a.C. Medicina. A medicina babilônica era interessante. Encontramos semiótica médica em toda a constelação de disciplinas. Havia um terreno comum entre essas formas de conhecimento babilônico, uma abordagem que envolve análise de casos particulares, construída apenas por meio de traços, sintomas, dicas. Em suma, podemos falar de um paradigma sintomático ou divinatório ou conjectural, que poderia ser orientado para o passado, presente ou futuro, dependendo da forma de conhecimento invocado, em direção ao futuro. Essa era a ciência método dos sintomas, sobre o caráter diagnóstico, explicando passado, presente, diagnóstico e futuro é provável. Os mais antigos itens da medicina babilônica, gente, ou seja, acadiana, data da primeira dinastia babilônica, na primeira metade do segundo século a.C., e um milênio a.C. Embora as primeiras prescrições médicas apareçam entre os sumérios durante a terceira dinastia de Império Ur, o mais extenso texto médico babilônico, no entanto, é o Manual do Diagnóstico, escrito pelo Umanu, o chefe erudito, Esagil Kim Apili de Bocifa, durante o reinado do rei babilônico Haddad Apla Edina, que governou de 1069 a 1046 a.C. Ok, gente? Junto com sua contemporânea, a medicina egípcia antiga, os babilônios introduziram o conceito de diagnóstico, prognóstico, exame físico e prescrições. Além disso, o manual do diagnóstico introduziu os métodos de terapia e etiologia e o uso de empirismo, lógica e racionalidade do diagnóstico, prognóstico e terapia. O texto contém uma lista de sintomas médicos, muitas vezes observações empíricas detalhadas, juntamente por regras lógicas usadas na combinação de sintomas observados no corpo do paciente com seu diagnóstico e prognóstico, ok? Os sintomas e doenças de um paciente são tratados através de meios terapêuticos, como bandagens, cremes e pílulas. Se um paciente não puder ser curado fisicamente, os médicos babilônios muitas vezes confiavam no exorcismo. Olha, gente, interessante, para limpar o paciente de qualquer maldição.
O manual de diagnóstico do sadio, Kim Apri, foi baseado em um conjunto lógico de axiomas e suposições, incluindo a visão moderna de que, através do exame da expressão dos sintomas do paciente, é possível determinar a doença, sua etiologia e desenvolvimento futuro e a chance de recuperação do paciente. O médico estagiu Kim Apri descobriu uma variedade de doenças, descreveu os seus sintomas em seu manual. Esses incluem os sintomas de muitas variedades de epilepsia e doenças relacionadas, juntamente com seu diagnóstico e prognóstico. Mais tarde, a medicina babilônica se assemelharia à medicina grega antiga, de várias maneiras. Em particular, os primeiros tratados de Corpus Hipocrático mostram a influência da medicina babilônica tardia em termos de conteúdo e forma. Ok, gente? O Hipócrates tem influência da medicina babilônica antiga, ok? Astronomia. As tabuletas que datam do período da antiga Babilônia documentam a aplicação da matemática, a variação da duração da luz do dia ao longo de um ano solar. Séculos de observações babilônicas de fenômenos celestes são registrados na série de tabuletas descritas cuneiformes, conhecidas como Enuma Anu Eliu, o mais antigo texto astronômico significativo que possuímos é a tabuleta 63 de Enuma Anu Eliu, a tabuleta de Amisaduca, que lista os primeiros e últimos levantes visíveis de Vênus ao longo do período de cerca de 21 anos, e a mais antiga evidência de que fenômenos de planeta foram reconhecidos como periódicos. O mais antigo astrolábio retangular remonta à Babilônia, ao ano 1100 a.C. O Mu-Abin contém catálogos de estrelas e constelações, bem como esquemas para prever o nascimento dos heliacos e a configuração dos planetas, comprimentos de luz do dia medidos com relógio de água de Nomon, sombras e intercalações. Os textos astronômicos da Babilônia organizam as estrelas em cordas que se encontram ao longo dos ciclos de declinação e assim medem ascensões retas ou intervalos de tempo, e também emprega as estrelas do zênite, que também são separadas por certas diferenças ascensionais, ok? Como era a literatura babilônica, gente? Havia bibliotecas na maioria das cidades e templos. Um velho provérbio sumério dizia que aquele que se sobressaísse na escola dos escribas deve se levantar com a aurora. Tanto as mulheres quanto os homens aprendiam a ler e escrever. E nos tempos semitas desenvolvia o conhecimento da extinta língua suméria e o silabário complicado e extenso. Uma quantidade considerável de literatura babilônica foi traduzida de originais sumérios e a linguagem da religião e da lei por muito tempo. Continua a ser escrita na antiga linguagem aglutinante da Suméria. Vocabulários, gramáticas e traduções interlineares foram compilados para o uso dos alunos, bem como comentários sobre os textos mais antigos, explicações de palavras e frases obscuras. Os caracteres do silabário foram todos organizados, nomeados e elaboradas listas. Há muitas obras literárias babilônicas, gente, cujos títulos chegaram até nós. Uma das mais famosas foi a Epopeia de Gilgamesh, em 12 livros, trazido do sumério original do Likim Unini, que fala sobre a história do dilúvio, a visão sumeriana. Expostas no princípio astronômico. Cada divisão contém a história de uma única aventura daquele de Gilgamesh. A história toda é um produto de composto e é provável e que algumas das histórias estejam oficialmente ligadas na figura central. Ok, gente? Como é a astronomia, gente? Entre as ciências, a astronomia e a astrologia, eles ocupavam um lugar de destaque na sociedade babilônica. A astronomia era antiga na Babilônia. O zodíaco era a invenção babilônica. A astronomia da civilização foi a base de grande parte do que foi feita na astronomia grega, antiga, na astronomia indiana clássica, na astronomia sassânida, bizantina, síria, na astronomia do mundo islâmico medieval, na astronomia da central e Europa ocidental.
A astronomia neobabilônica pode, portanto, ser considerada a predecessora direta da grande parte da matemática da astronomia grega antiga, e por vezes é a predecessora histórica da revolução científica europeia ocidental. Desculpe, gente. Durante os séculos 8 e 6 a.C., os astrônomos babilônicos desenvolveram uma nova abordagem para a astronomia. Eles começaram a estudar filosofia, lidando com a natureza ideal do universo primordial, e começaram a empregar uma lógica interna dentro de seus sistemas planetários preditivos. Essa foi uma contribuição importante para a astronomia, a filosofia da ciência, e alguns estudiosos se referiram a essa nova abordagem como a primeira revolução científica. Nos tempos dos Seleucíadas, dinastia grega da Síria, dos Partos, no Irã, os relatos astronômicos tinham um caráter completamente científico. O único astrônomo babilônico conhecido por ter apoiado o modelo heliocêntrico movimento planetário foi Seleuco de Seleucia, ano 190 a.C. Matemática, gente, é muito avançada. Os matemáticos da Babilônia são abundantes e bem ditados. Em relação ao tempo, eles caem em dois grupos distintos. No primeiro período da dinastia babilônica, 1830 a 1531 a.C., o outro, principalmente Seleucida, no final dos séculos 4 e 3 a.C. Em relação ao conteúdo, quase não há diferença entre os dois grupos de textos. Assim, a matemática babilônica permaneceu obsoleta em caráter e conteúdo, com muito pouco progresso ou inovação por quase 2 milênios. O sistema babilônico de matemática é sexagesimal, o sistema numérico de base 60. O NED 600 e o SAR de 3600, que são medidas babilônicas. 600 formados a unidade de 60, correspondendo ao grau do Equador. Comprimidos de quadrados e cubos, calculados de 1 a 60, foram encontrados em Sequeira, e um pouco familiarizado com o mostrador solar. A clepsidra, a alavanca e a rodana não devem ter tido nenhum conhecimento médio de mecânica. Uma lente de cristal ligada no torno foi descoberta por Alfred Wayne Layard em Nihud, junto com um vaso de vidro com o nome de Sargon. Poderia explicar a minúcia excessiva de alguns dos escritos das tábuas assírias, sendo que uma lente também pode ter sido usada na observação dos céus. E como é a filosofia babilônica, gente? A filosofia babilônica remonta à antiga literatura de sabedoria mesopotâmica, que incorporava certas filosofias da vida, particularmente a ética, nas formas de dialética, diálogos, poesia, épica, folclore, hinos, letras, prosas e provérbios. O raciocínio e a racionalidade babilônica se desenvolveram além da observação empírica, gente. É possível que a filosofia babilônica tenha influenciado a filosofia grega, particularmente a filosofia helenística. O texto babilônico, Diálogos de Pessimismo, contém semelhanças com o pensamento agnóstico dos sofistas. A doutrina heraclitiana de contrastes, e Diálogos de Platão, bem como o precursor do método socrático de Sócrates. Ok, gente? Ou seja, a Babilônia, a filosofia babilônica. A Babilônia é particularmente sua capital. Muito tempo ocupa um lugar nas regiões abramânicas, como símbolo de poder excessivo, absoluto. Muitas referências são feitas à Babilônia na Bíblia, literalmente histórica e alegoricamente. As menções no Tanar, na Bíblia judaica, tendem a ser históricas ou proféticas, enquanto referências apocalípticas no Testamento cristão, a prostituta e Babilônia são mais provavelmente figurativas ou referências enigmáticas sobre a Roma pagã. Ou algum outro arquétipo. Os lendários jardins surpresos da Babilônia e a Torre de Babel são vistos como símbolos de um poder luxuoso e arrogante, respectivamente. Os primeiros cristãos, às vezes, se referiam a Roma como Babilônia. O apóstolo São Pedro termina sua primeira carta com esse conselho: aquela que está na Babilônia, Roma, escolhida juntamente com você, e envia suas saudações, assim como meu filho Marcos. Pedro 1, capítulo 5:13, no Testamento. Apocalipse 14, 8 diz: seguiu-se um segundo anjo e que diz: caiu a Babilônia, a grande, que fez todas as nações beber o vinho enlouquecedor de seus adultérios.
Os exemplos podem ser encontrados em Apocalipse 16, 19 e Apocalipse 8:2. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faça a assinatura, a inscrição e dê um like maneiro para ajudar o canal. Muito obrigado pela atenção e tudo de bom e boa noite.